Se você é um espectador de longa data do Astro Brasil, já sabe que Betelgeuse não é uma estrela comum. Betelgeuse é uma supergigante vermelha na constelação de Órion a apenas 650 anos-luz do Sistema Solar. É a segunda maior e a 10ª estrela mais brilhante do céu, sem contar o nosso Sol. Há alguns anos, a supergigante ganhou as manchetes quando seu brilho pareceu diminuir, o que sugeriu uma possível explosão de supernova. Mas essa não foi a única surpresa que Betelgeuse reservou para os astrônomos. Medições do conjunto de telescópios ALMA revelaram que Betelgeuse gira a velocidades impressionantes. Bem, nem tanto. Cerca de uma vez a cada 20 anos. Ok, isso pode parecer pouco espetacular, mas para uma estrela do tamanho de Betelgeuse, isso significa que a superfície gira a 18.000 km por hora, ou cerca de 5 km por segundo, o que é 10 vezes mais rápido do que a velocidade da superfície da Terra. E para uma estrela supergigante massiva, isso quase quebra as leis da física. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto exploramos a superfície incomum de Betelgeuse e os mistérios de sua velocidade de rotação aparentemente impossível. Vamos começar com o básico. Existem vários métodos para medir a rotação de objetos no céu noturno. Para objetos grandes como o Sol, a Lua ou um planeta do nosso Sistema Solar, basta apontar um telescópio para eles e observar as características em tempo real. Para referência, o diâmetro angular da Lua é de cerca de meio grau, o que permite que você veja muitas das suas características de superfície a olho nu. Júpiter tem um diâmetro angular de 1/100º de grau, mas suas características são claramente visíveis através de um telescópio. E quanto a Betelgeuse, a estrela supergigante a apenas 650 anos-luz de distância? Apesar de seu tamanho, Betelgeuse está tão longe da Terra que o seu diâmetro angular é 1000 vezes menor do que o de Júpiter, o que faz com que pareça um mero borrão até mesmo para os nossos telescópios mais poderosos. Felizmente, existe outra maneira de determinar se uma estrela como Betelgeuse está girando. É menos direta do que apenas olhar para a estrela, mas é uma técnica genial que depende de um efeito do qual você provavelmente já ouviu falar: o efeito Doppler. O mesmo efeito também é responsável pela mudança do tom de uma sirene de ambulância que passa por você. À medida que a ambulância se aproxima de você, a sirene soará mais aguda, porque as ondas sonoras chegam até você em uma frequência mais alta do que se a ambulância estivesse parada. Assim que a ambulância se afasta de você, o efeito é revertido. As ondas sonoras atingem você em uma frequência mais baixa e a sirene soa num tom mais grave. Algo que talvez você não tenha percebido é que o efeito Doppler também afeta as ondas de luz refletidas pela ambulância, bem como as ondas sonoras da sirene. A luz de frequência mais alta faz com que a ambulância apareça ligeiramente mais azul à medida que se aproxima e ligeiramente mais vermelha à medida que se afasta. A única razão para esse efeito visual não ser óbvio se deve ao fato de a luz ser 1 milhão de vezes mais rápida que o Sol. Seria necessária uma ambulância muito mais rápida para detectarmos o efeito Doppler óptico. Nenhuma ambulância se move a 18.000 km por hora, mas velocidades como essas são possíveis no espaço. O que nos leva a Betelgeuse. À medida que uma estrela gira, metade de sua superfície se move em nossa direção, enquanto ao mesmo tempo a outra metade se afasta de nós. Isto cria um gradiente de cores emitido pela estrela que podemos observar com telescópios, mesmo quando a estrela parece desfocada demais para vermos seus detalhes claramente. Ao observar qual lado se apresenta azul e qual lado se apresenta vermelho, podemos deduzir a direção e a velocidade de rotação da estrela. E ao medir a diferença das frequências azuis e vermelhas, podemos calcular a velocidade de rotação dela. Esta foi a técnica que os astrônomos usaram para analisar os dados coletados pelo telescópio ALMA e concluir que a superfície de Betelgeuse gira a 5 km por segundo. Tudo isso é muito bom, exceto que o modelo conhecido para a física das estrelas em rotação prevê que 5 km por segundo é uma velocidade muito alta para uma supergigante vermelha como Betelgeuse. Tomemos nosso Sol como exemplo. Sua velocidade de rotação está na mesma faixa, cerca de 2 km por segundo, mas também é 1000 vezes menor e cerca de 10 vezes mais leve que Betelgeuse.
Se o nosso Sol se expandisse até o tamanho de Betelgeuse, o que envolveria todo o sistema solar interior e quase alcançaria a órbita de Júpiter no processo, então sua velocidade cairia para apenas 2 metros por segundo para conservar o momento angular. Da mesma forma que uma patinadora artística diminui a velocidade ao abrir os braços, se o nosso Sol se tornasse 10 vezes mais pesado para atingir a massa de Betelgeuse, sua velocidade de giro cairia para 0,2 metros por segundo. Então, quanto maior e mais pesada for uma estrela, mais lentamente esperamos que gire. No entanto, Betelgeuse parece contradizer todas essas expectativas. O que está acontecendo aqui? Uma possível explicação é que Betelgeuse não começou com tanto momento angular, mas ganhou através de um processo chamado canibalismo estelar. Como você deve imaginar, o canibalismo estelar ocorre quando uma estrela devora outra, geralmente sua companheira, em uma órbita binária. Em termos mais científicos, a gravidade da estrela afasta o gás da sua companheira camada por camada, até restar apenas o núcleo interno. Este gás carrega a maior parte do momento angular da estrela companheira. Então a primeira estrela não só se torna maior, mas também gira mais rápido do que a natureza normalmente permitiria. Mas essa seria realmente a história de como Betelgeuse obteve o seu giro? Ou há algo ainda mais misterioso acontecendo abaixo da superfície? Uma equipe de investigadores da Europa e da China sugeriu recentemente que a velocidade de rotação aparentemente absurda de Betelgeuse pode ser apenas uma gigante ilusão de óptica. Para entender como isso é possível, vamos pensar no que a equipe do ALMA realmente mediu com seu conjunto de telescópios de última geração. Embora suas imagens de Betelgeuse estivessem borradas, eles ainda podiam ver que metade da estrela emitia frequências de luz ligeiramente mais vermelhas que o normal e que metade emitia frequências ligeiramente mais azuis. A explicação óbvia para essa divisão de 50 para 50 é que a estrela está girando com metade se movendo em nossa direção e a outra metade se afastando de nós ao mesmo tempo. A seta verde na imagem de Betelgeuse pretende representar o eixo dessa rotação. Mas e se essa não for a única explicação para o gradiente de cor que o ALMA registrou? Simulações de Betelgeuse mostram que sua superfície é um lugar caótico e turbulento, constantemente borbulhando sob seu próprio calor, semelhante à água fervendo. Cada uma dessas bolhas é enorme e se expande em velocidades mortais. Uma única bolha pode ter 100 milhões de quilômetros de diâmetro e cobrir uma grande parte da superfície de Betelgeuse. E se uma dessas bolhas estivesse voltada para seu caminho, mesmo a espaçonave mais poderosa de hoje não seria capaz de salvá-lo de suas estonteantes velocidades de até 30 km por segundo. Sua única esperança seria que a bolha estourasse e caísse violentamente de volta à superfície antes de chegar até você. À medida que as bolhas de gás sobem e descem por toda a estrela, a sua superfície torna-se um mosaico de regiões que se movem em nossa direção ou para longe de nós, como observadores aqui na Terra. Por sua vez, o efeito Doppler faz com que a luz emitida por essas regiões seja desviada para o azul ou para o vermelho. Num artigo publicado recentemente que desafia todas as explicações anteriores sobre a rotação de Betelgeuse, a equipe internacional de investigadores sugeriu que pode não estar girando rapidamente. Em vez disso, os dados do ALMA poderiam capturar uma gama de frequências de luz que surgem devido à turbulência da superfície da estrela. Com isso, astrônomos podem ter interpretado incorretamente estas mudanças de frequência como um efeito de rotação. Mas se você acompanha a física de perto, deve ter notado que ainda há uma ponta solta nesta explicação alternativa. Uma estrela em rotação deveria produzir um gradiente suave de frequências de luz, desde a luz mais azul do que o esperado em uma borda, até a luz mais vermelha do que o esperado na outra. Enquanto isso, uma estrela turbulenta deveria produzir uma colcha de retalhos aleatória de cores, com manchas azuladas onde as bolhas sobem aleatoriamente e pontos mais vermelhos onde as bolhas afundam novamente aleatoriamente. Como poderiam os astrônomos do ALMA confundir um com o outro? Se os astrônomos observaram um gradiente de cor consistente de Betelgeuse, a explicação de retalhos já não deveria ser descartada? Em um mundo ideal, isso seria verdade. Os gradientes indicariam rotação e os pontos indicariam bolhas.
Mas tenha em mente que Betelgeuse está tão longe que as imagens capturadas pelo telescópio ALMA estão longe do ideal, e é mais uma imagem borrada do que uma foto em alta definição. Quando as simulações da superfície de Betelgeuse levam em consideração a resolução limitada das observações, eles preveem que as manchas semelhantes a bolhas de deslocamento para vermelho e azul podem ser facilmente confundidas com um gradiente de rotação em cerca de 90% das vezes. Isto significa que mesmo que os astrônomos do ALMA não tenham feito nada de errado em suas análises, podem ter sido enganados pela superfície borbulhante de Betelgeuse, fazendo-os pensar que ela girava muito mais depressa do que realmente gira. Isso também significa que os astrônomos estão agora em busca de um ponto-chave para o estudo de Betelgeuse: imagens de alta resolução que possam distinguir com mais precisão os dois cenários. A boa notícia é que já existem imagens melhores da estrela, capturadas pelo mesmo telescópio, mas com tempos de exposição mais longos. A má notícia para os mais impacientes entre nós é que provavelmente levará alguns anos para termos uma adequada análise desses dados. Porém, essas respostas virão. Por enquanto, estou curioso para saber no que você apostaria. Betelgeuse realmente gira a 5 km por segundo, depois de devorar sua estrela companheira? Ou que a nova reivindicação de que esta velocidade de rotação é apenas uma ilusão de óptica? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de vocês. Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de você ajudar financeiramente o Astro Brasil, também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado a todos os vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você acha que sabe como o universo vai acabar, provavelmente está errado. Isso porque ninguém sabe ao certo o que o futuro nos reserva, e porque, de grandes colapsos a grandes rupturas, de cosmologia cíclica a períodos de escuridão infinita, as opções parecem ilimitadas. Mas isso não quer dizer que prever o fim do universo esteja além das capacidades da ciência. Ao aprender mais sobre o universo que nos rodeia hoje, podemos descobrir o que nos ajudará a prever seu desaparecimento final. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje em uma jornada para o futuro do universo, um futuro em que não existem mais planetas, ou estrelas, ou galáxias, nem átomos, ou moléculas, ou vida. Um futuro em que o universo está em seu leito de morte. Quanto tempo temos até que esse futuro chegue? E existe vida após a morte para o universo? Essas perguntas podem parecer impenetráveis, mas suas respostas residem em nossa compreensão da força mais familiar da natureza, a gravidade. Normalmente, a gravidade é uma força atrativa que retarda objetos que tentam se afastar ou acelera objetos que se aproximam. É por isso que antes da descoberta da energia escura, os astrônomos presumiam que nosso universo em expansão estava sendo desacelerado pela gravidade ao longo do tempo. Eles até criaram um parâmetro chamado Q para medir a taxa dessa desaceleração. Mas no final do século XX, medições de supernovas revelaram que o parâmetro Q era na verdade um número negativo. O universo não estava desacelerando, estava acelerando. Essa aceleração está fundamentalmente ligada ao tipo de matéria e energia contida no universo. Se a energia da matéria comum dá origem a uma atração gravitacional, deve ser necessária uma forma de energia muito diferente para explicar o impulso gravitacional que acelera a expansão do nosso universo. Chamamos essa forma de energia de energia escura. O complicado é que não sabemos exatamente o que ela é ou de onde vem. E, no entanto, o próprio destino do universo está ligado à sua identidade.
Dependendo da natureza da energia escura, a expansão acelerada do nosso universo pode ficar mais forte, se estabilizar ou até mesmo reverter seu curso. Em vez de fazer um vídeo sobre apenas um desses destinos, decidimos reuni-los todos em um grande fluxograma para servir como seu guia completo até o fim do universo. No topo do fluxograma está o que é a energia escura, e na parte inferior está como todos nós morremos. A maioria dos cosmólogos concordaria que a energia escura provavelmente se enquadrará em uma das duas categorias principais. Primeiro, a teoria mais popular é que a energia escura é a energia do próprio vácuo. Em segundo lugar, a principal alternativa é que a energia escura é a energia de novos campos no universo que simplesmente ainda não descobrimos. Como os campos são apenas uma forma de representar coleções de partículas, isso significaria que a energia escura é feita de uma nova forma de matéria, novos tipos de partículas, além dos elétrons ou quarks, ou qualquer outra coisa que conhecemos hoje. A partir dessas duas categorias, nosso fluxograma se ramificará em teorias da energia escura que são totalmente diferentes umas das outras e preverão todos os tipos de futuros catastróficos. No lado da energia do vácuo, precisamos considerar se o vácuo em si é estável ou se pode saltar para um estado de energia ainda mais baixa por meio de um processo conhecido como tunelamento quântico. Um vácuo estável é de longe o cenário mais simples. Isso significa que a energia escura continuará a existir por uma eternidade na mesma forma que assume hoje. Nosso universo aceleraria para sempre, tornando-se infinitamente maior e mais frio no que é chamado de Big Freeze, ou Grande Congelamento. A boa notícia é que você não notaria nada mudando aqui na Terra, ou mesmo em toda a Via Láctea, já que há massa suficiente concentrada nessa pequena região para neutralizar a repulsão gravitacional proveniente da energia escura. Mas se você diminuir o zoom além disso, notará que galáxias distantes de nós estão sendo aceleradas para longe em todas as direções, eventualmente cruzando um limite conhecido como horizonte cosmológico. Assim como com um buraco negro, depois de cruzar esse ponto, você não poderá mais se comunicar ou interagir com o mundo que deixou para trás. Isso significa que, uma por uma, perderemos contato com todas as galáxias além das poucas galáxias locais, onde a gravidade é forte o suficiente para nos manter próximos. Tudo o que restará delas será uma luz cada vez mais fraca e avermelhada dos momentos antes de cruzarem o horizonte cosmológico. Eventualmente, essa luz se tornará tão fraca que também será inobservável. E as futuras gerações de astrônomos, bilhões de anos mais adiante, talvez não tenham ideia de que alguma vez existiu algo no universo além da nossa galáxia. Se você está se perguntando o que acontecerá com o que reside na Via Láctea, saiba que ela terá uma morte relativamente chata. A segunda lei da termodinâmica diz que os sistemas sempre tenderão a estados de maior entropia. Quando as estrelas fundem o hidrogênio em hélio e emitem luz como subproduto, quando os planetas aquecem e os ventos sopram pela atmosfera, e mesmo quando você come uma cenoura e espera seu resíduo ir embora, todos esses processos aumentam a entropia. Mas a entropia da Via Láctea só pode crescer até certo ponto. Eventualmente as estrelas ficarão sem hidrogênio para a fusão, os planetas congelarão, os ventos diminuirão e não haverá mais cenouras para digerir. A matéria não terá nada a fazer a não ser colapsar em buracos negros, e os buracos negros evaporarão em uma poça de radiação. O que antes chamamos de Via Láctea estará em um estado de equilíbrio térmico total. Nada acontecerá. Não haverá nada para acontecer. Esse destino que aguarda a Via Láctea às vezes é chamado de morte térmica. Não porque seria quente, na verdade estaria bem frio, mas porque não haveria mais fluxo de calor, nem gradientes de temperatura, nem transferências de energia de um lugar para outro. É certo que pode demorar um pouco para chegar à morte térmica. Algumas estimativas a colocam a 10 elevado a 106 anos, ou 10 elevado a 96 anos a idade atual do universo. Mas se a energia escura realmente vier de um vácuo perfeitamente estável, então não haverá como evitá-la. A morte térmica estaria chegando.
No entanto, há uma possível fresta de esperança no final dessa história. Foi conjecturado por Roger Penrose, ganhador do Nobel e físico brilhante, que a morte térmica pode não ser o fim da nossa história, mas apenas um novo começo. Em seu modelo conhecido como cosmologia cíclica conforme, Penrose propõe que a radiação presente no universo em um futuro infinito será indistinguível do estado do universo no Big Bang, e de fato podem ser um e o mesmo. Cada éon de expansão infinita neste modelo leva apenas a um novo Big Bang e a um novo ciclo de cosmologia. Ainda não há evidências que apoiem essa hipótese, mas pode ser uma fonte de esperança a qual se agarrar se nosso universo acabar caminhando em direção a um grande congelamento. Você e eu não sobreviveríamos, mas talvez o universo sim, e pelo menos isso já é alguma coisa. Se a ideia de um grande congelamento assusta você, tem algumas notícias boas e outras ruins. A boa notícia é que há razões para acreditar que, mesmo que a energia escura venha do vácuo, esse estado de vácuo pode não durar para sempre, o que significa que talvez não estejamos caminhando para um grande congelamento afinal. Uma razão para duvidar da estabilidade do vácuo vem das observações do campo de Higgs. As medições atuais do CERN indicam que o campo de Higgs pode ter um estado de vácuo de energia mais baixa do que aquele em que vivemos, embora possa levar cerca de 10 elevado a 100 anos para entrar nesse vácuo preferido. Para pintar um quadro mental de como tudo isso funciona, podemos imaginar uma maçã caindo de uma árvore, atingindo nosso amigo Newton na cabeça e rolando em um pequeno buraco na grama. A uma curta distância, há uma queda ainda maior, para a qual a maçã seria absolutamente atraída, se não fosse pela barreira que bloqueia seu caminho. Classicamente, a maçã está presa, mas quanticamente, a maçã pode e irá atravessar a barreira até esse estado de energia mais baixa, se você esperar o suficiente. O campo de Higgs funciona da mesma maneira, com seus diferentes estados de vácuo correspondendo às diferentes depressões na grama. Uma segunda razão para duvidar da estabilidade do vácuo vem, na verdade, da teoria das cordas. Embora a teoria das cordas não tenha feito nenhuma previsão quantitativa, ela nos deu algumas dicas bastante fortes de que estados de vácuo estáveis, com energias positivas, são realmente difíceis de encontrar. A teoria das cordas também prevê a existência de novos campos, que poderiam concebivelmente criar túneis para diferentes estados de vácuo muito mais rápido que o campo de Higgs, digamos nos próximos trilhões ou mesmo 100 bilhões de anos. Aí vem a má notícia. Se vivemos em um vácuo meta-estável que pode decair ao capricho de uma flutuação da mecânica quântica, teremos coisas maiores com que nos preocupar do que o grande congelamento. O tunelamento quântico para um vácuo mais estável não afetaria apenas a expansão do espaço, mas também poderia alterar fundamentalmente as propriedades das partículas e as leis da física que governam o nosso universo. Se o campo de Higgs cair em um novo estado de vácuo, partículas comuns como prótons e elétrons terão massas completamente diferentes, e átomos e moléculas como os conhecemos deixarão de existir. Ou se abrirmos um túnel para um novo vácuo no cenário da teoria das cordas, nosso universo poderá de repente conter novas partículas que nunca vimos antes. Em ambos os casos, a vida na Terra certamente estaria acabada. Quanto ao universo como um todo, neste cenário, não podemos prever seu destino com maior precisão sem mais informações sobre o novo vácuo em que caímos. Vamos dar um passo atrás e dar uma olhada no outro lado do nosso fluxograma, onde a energia escura vem da presença de novos campos e não do vácuo. Existem diferentes maneiras pelas quais os campos podem evoluir ao longo do tempo, o que, por sua vez, ditaria a trajetória futura do nosso universo. Ao contrário dos estados de vácuo, que deveriam ter energias perfeitamente constantes entre as transições de túneis, os campos podem ganhar ou perder energia continuamente ao longo do tempo. Assim como uma bola rolando em uma grama áspera, os campos sofrem atrito à medida que evoluem, por isso é mais natural esperar que sua energia diminua. Mas os físicos mostraram que é possível ter tipos exóticos de campos, chamados energia escura fantasma, que superam esse atrito e realmente ganham energia ao longo do tempo.
Esses campos exóticos causam estragos absolutos no universo. Como sua energia está crescendo em todos os lugares e o tempo todo, eventualmente superam a energia de todas as outras formas de matéria, até mesmo dentro da Via Láctea. Esse aumento na energia aquece todo o universo, revertendo totalmente o curso de todo o resfriamento que o universo fez nos últimos 14 bilhões de anos. Nesse cenário, a expansão do espaço não apenas continua a acelerar, mas acelera tão rápido que qualquer região do espaço crescerá até um volume infinito em um tempo finito, talvez até daqui a alguns bilhões de anos. E se você quiser pedir ajuda, isso ficará cada vez mais difícil, pois o horizonte cosmológico sobre o qual falamos anteriormente diminuirá até o tamanho da nossa galáxia, depois o tamanho do nosso planeta e depois até o tamanho de nós mesmos. À medida que isso acontece, os efeitos gravitacionais repulsivos da energia escura fantasma ficam cada vez mais fortes, em última análise destruindo todas as moléculas, átomos e núcleos do universo em suas partes constituintes. Então atingimos a singularidade. Esse novo tipo de singularidade, onde o universo é infinitamente grande e quente, em vez de infinitamente pequeno e quente, foi chamado de Big Rip, ou Grande Ruptura. Mas ainda tenho esperança de que esse final sombrio da energia escura fantasma exista apenas nas mentes dos teóricos, enquanto a energia escura real em nosso universo se comporte de forma mais pacífica e perca energia com o tempo. Então, o que o destino teria reservado para nós? É aqui que nosso fluxograma começa a ficar um pouco confuso, porque há muitas maneiras diferentes de um campo evoluir ao longo do tempo. Há duas questões principais que precisam ser respondidas para prever o destino do universo neste cenário. Primeiro, o campo de energia escura poderia ter energia potencial negativa. E segundo, a energia do campo muda lenta ou rapidamente. Se a energia do campo for sempre positiva e perder energia muito lentamente, dificilmente será distinguível da energia do vácuo. Nesse caso, estaríamos caminhando para outro grande congelamento. Por outro lado, se a energia do campo se esgotasse muito rapidamente, o universo em breve não teria mais energia escura, pararia de acelerar e seu futuro dependeria inteiramente de sua curvatura espacial ou da forma do próprio universo. Um universo plano ou aberto eventualmente evoluiria para a morte térmica, mas não haveria horizonte cosmológico para nos impedir de nos comunicarmos com as galáxias até onde a vista alcança. Este pode ser o mais pacífico de todos os futuros possíveis para o universo. Por outro lado, o universo fechado acabaria por parar de se expandir, reverter o curso e entrar em colapso sobre si mesmo, o que parece menos pacífico. Esse tipo de colapso é conhecido como Big Crunch, ou Grande Colapso. Ter um universo fechado é apenas um dos dois caminhos que podem levar a um grande colapso. A outra maneira de ver nossa Via Láctea esmagada em pedacinhos seria o campo de energia escura atingir uma energia potencial negativa. Nesse ponto, seria apenas uma questão de tempo até o universo parar de se expandir e começar a se contrair. A gravidade transformaria o atrito cósmico em algo chamado pelos físicos teóricos de antifricção cósmica, acelerando a evolução do campo e dando-lhe mais energia em vez de drená-lo. Se o campo ganhar energia lentamente, haverá bastante tempo para o universo experimentar um grande colapso completo. Por outro lado, se o campo ganhar energia com rapidez suficiente, o universo poderá atingir uma temperatura que imita as condições do Big Bang a uma taxa tão rápida que isso ocorreria antes mesmo da previsão de fusão entre nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda. Embora o espaço se contraia nesse cenário, ele não se comprime. Na verdade, a quantidade de contração seria quase imperceptível até a Terra queimar. Então, o que acontece a seguir? Os modelos sugerem que se o universo atingir temperaturas extremamente altas durante a contração, poderá ser forçado a fazer a transição para uma nova fase de expansão, onde terá tempo para esfriar mais uma vez. Essa transição é chamada de Big Bounce, ou Grande Rebote. Na realidade, o universo também poderia passar por um grande rebote após o grande colapso. Esses cenários abrem a porta para um novo tipo de universo cíclico, totalmente diferente da ideia de Penrose que discutimos em vídeos anteriores.
em que o universo passa por uma sequência infinita de expansão, esfriamento, contração e reaquecimento repetidas vezes. Nesta interpretação, mesmo o nosso próprio Big Bang, há 14 bilhões de anos, poderia ter sido, na verdade, um grande rebote, conectando nosso próprio ciclo do universo com todos aqueles que vieram antes dele. Isso encerra nosso fluxograma mestre para todas as diferentes maneiras pelas quais o universo poderia terminar. Ele pode congelar até a morte, desintegrado em pedaços, esmagado até o esquecimento, ou simplesmente aquecer tão rapidamente que salta para um novo ciclo de vida. Talvez ainda não tenhamos certeza, mas apenas reduzi-la a 4 opções possíveis já é um enorme feito da ciência. Portanto, há um novo tópico excelente para conversa com estranhos e quem sabe umas boas crises existenciais durante um café filosófico. Se você tivesse controle sobre o destino do universo, qual desses 4 destinos você escolheria para ele? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de vocês. Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de você ajudar financeiramente o Astro Brasil, também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado a todos os vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ter o Sol como vizinho é difícil. As temperaturas escaldantes, a radiação mortal e o ataque violento de colisões de meteoros não fazem dessa região exatamente a parte mais acolhedora do Sistema Solar. Como você pode imaginar, esses desafios tornam Mercúrio um lugar particularmente difícil de se chegar. Por esse motivo, embora esteja muito mais próximo de nós do que Júpiter ou Saturno, Mercúrio permanece relativamente inexplorado. Mesmo assim, os cientistas conseguiram enviar 2 missões diferentes para estudar Mercúrio. A Mariner 10 fez sobrevoos na década de 1970, seguida pela Messenger em 2015, que foi a primeira sonda a orbitar o planeta com sucesso. E agora, enquanto falo, uma terceira missão de Mercúrio está passando pela constelação de Peixes, mais de 177 milhões de quilômetros de distância da Terra. BEP-Colombo, um trabalho de amor entre a Agência Espacial Europeia e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, está programada para chegar em 5 de dezembro de 2025. Ela realizará um estudo abrangente do campo magnético, da superfície e da estrutura interna do planeta. Mas, como dizem, a viagem é o destino, e a jornada da BEP-Colombo é longa. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto revelamos o que a BEP-Colombo descobriu sobre Mercúrio até agora, por que ela está viajando a uma distância maior que a viagem até Plutão para chegar lá, e o que esperamos aprender sobre o planeta mais próximo do Sol. Em 20 de outubro de 2018, a BEP-Colombo decolou do Centro Espacial da Guiana Francesa, iniciando sua jornada de 7 anos até Mercúrio. Sua trajetória a levaria ao redor do Sol 18 vezes, incluindo 9 sobrevoos planetários. O primeiro foi um sobrevoo extremamente próximo da Terra em 10 de abril de 2020. A BEP-Colombo chegou a apenas 12.700 km da superfície do nosso planeta, aproximadamente a distância de Copenhague a Santiago, no Chile. Sua jornada levará 2 sobrevoos por Vênus e 6 por Mercúrio. Os últimos 3 acontecerão em setembro, dezembro e janeiro do próximo ano. No total, a poderosa espaçonave cobrirá uma distância de 8,5 bilhões de quilômetros. Seguir uma rota tão longa era a única maneira pela qual a BEP-Colombo poderia desacelerar o suficiente antes de se aproximar da órbita de Mercúrio. Mas por que desacelerar é tão importante?
Bem, se a espaçonave chegasse com muita velocidade, passaria direto pelo planeta e seria sugada pelo poderoso campo gravitacional do Sol. A Bepi Colombo foi projetada para complementar e aprofundar as descobertas de sua antecessora, a sonda Messenger. Embora a Bepi Colombo carregue muitos dos mesmos instrumentos que a Messenger carregava, está equipada com ferramentas de maior calibre, capazes de obter intervalos maiores de dados. Além disso, a órbita da Messenger era bastante unilateral, o que significa que temos grandes detalhes e mapeamento do hemisfério norte e dados quase inexistentes sobre o hemisfério sul. A Bepi Colombo planeja corrigir isso examinando Mercúrio de um ângulo orbital mais alinhado com o equador do planeta. Bepi Colombo é uma espaçonave única. É composta de 3 partes componentes, 2 sondas e um módulo de propulsão que foram lançadas e viajaram juntas em uma configuração unida conhecida como Sistema de Cruzeiro de Mercúrio. Dirigido pela ESA, o Orbitador Planetário de Mercúrio, ou MPO, estudará a superfície e o interior do planeta, enquanto o Orbitador Magnetosférico de Mercúrio da JAXA, carinhosamente conhecido como MIO, estudará o campo magnético suspeitamente baixo do planeta, que tem confundido os cientistas por décadas. O nome MIO foi na verdade escolhido pelo público japonês em geral. Significa uma hidrovia e, de acordo com a JAXA, simboliza os marcos científicos alcançados até agora e os votos de seguras viagens. MIO e o MPO ficam em ambos os lados de uma unidade de propulsão interplanetária chamada Módulo de Transferência de Mercúrio. Empilhar as diferentes partes da nave desta forma significa que a maioria, mas não todos os instrumentos científicos a bordo, ficarão inoperantes até que a Bepi Colombo se estabeleça em sua órbita ao redor de Mercúrio. Nesse ponto, o MPO e o MIO serão descartados da espaçonave e seguirão caminhos separados para estudar Mercúrio de diferentes pontos de vista. Mas não se preocupe, ainda há dados suficientes sendo enviados para nos manter entretidos. Por que não relembramos o quão longe essa missão chegou, o que ela já nos ensinou, e exploramos algumas das coisas incríveis que vimos ao longo do caminho? O primeiro encontro da Bepi Colombo com Mercúrio aconteceu em outubro de 2021. Passando apenas 200 quilômetros acima da superfície do planeta, enviou algumas impressionantes imagens. Ao passar, Bepi Colombo capturou o hemisfério norte de Mercúrio. Para alguém desavisado, pode parecer nossa rochosa e inerte Lua. Mas o olho treinado vê a cratera Calvino, que poderia ser a chave para decifrar a composição da crosta de Mercúrio. A cratera Lermontov abriga vestígios de atividade vulcânica e bolsões misteriosos onde um composto não identificado na crosta do planeta está sendo perdido para o espaço e os cientistas não têm ideia de como ou porquê. Essas imagens iniciais nos lembram o quão enigmático é Mercúrio e o quanto ainda temos para aprender sobre ele. Outra câmera montada na espaçonave capturou Mercúrio de outra perspectiva, uma que deixou a história vulcânica do planeta em plena exibição. Anteriormente inundada de lava e com mais de 250 quilômetros de largura, a cratera Halley aparece junto com Pampo Facula, um dos muitos pontos brilhantes de Mercúrio, provavelmente formado por erupções vulcânicas de bilhões de anos atrás. Embora Messenger já tivesse nos mostrado o passado vulcânico de Mercúrio, ainda é incrível que essa atividade tenha deixado uma marca visível depois de um período de tempo tão inconcebível. E a Bepi Colombo não apenas nos mostrou como foi o sobrevoo, ela capturou como seria estar lá sobrevoando o planeta. Você sabe que seu telefone tem um acelerômetro integrado que ajuda a saber quando e como sua orientação muda? Os cientistas montaram um acelerômetro semelhante no MPO da Bepi Colombo. Ele mediu os movimentos e vibrações da espaçonave enquanto passava por Mercúrio, criando uma espécie de mapa sonoro do sobrevoo. Os cientistas então traçaram esses dados em frequências que nós humanos podemos realmente ouvir, para que você possa literalmente ouvir o sobrevoo. Preste atenção aos 2 sons distintos no início, eles representam as mudanças na pressão da radiação solar quando a espaçonave entra e sai da sombra de Mercúrio. O grande clique no final é o som do instrumento Phobos, assumindo sua posição de funcionamento. Aqui está o clipe.
Bem legal, não? Tem o outro e é ainda melhor. A Bepi Colombo capturou dados do campo magnético durante seu sobrevoo, que também foram posteriormente decifrados e sonificados por cientistas. Este é um pouco mais abstrato do que o outro, mas vamos tentar. Você ouvirá dois sintetizadores ao mesmo tempo. O primeiro sintetizador muda de tom com a mudança de magnitude do campo magnético de fundo. Um tom mais baixo significa mais intensidade no campo magnético. O segundo sintetizador muda de tom com as variações da magnitude do campo magnético. Um campo magnético mais turbulento é representado por uma mudança mais rápida no tom. A linha vertical pontilhada mostra onde estava a abordagem mais próxima. Após a maior aproximação, você ouvirá algo que soa como um DJ arranhando um disco, muitas mudanças rápidas no tom. Isso marca quando a espaçonave cruza a bainha magnética, onde o campo magnético é altamente turbulento. Vamos ouvir. Em 23 de junho de 2022, quase na metade da jornada planejada, Bepi Colombo cruzou o caminho de Mercúrio mais uma vez. Desta vez, a espaçonave voltou seu olhar para a maior cratera de impacto de Mercúrio, a Bacia Caloris. Com impressionantes 1.550 quilômetros de largura, é na verdade uma das crateras mais largas conhecidas em nosso sistema solar. A Bacia Caloris provavelmente foi criada pela colisão de um cometa, asteroide ou outro objeto celeste há cerca de 3,9 bilhões de anos. As crateras de lava altamente refletivas em seu fundo facilitam a visualização como a área semicircular brilhante do disco de Mercúrio abaixo do boom registrado pelo magnetômetro. O segundo sobrevoo nos deu belas imagens das crateras de Mercúrio como nunca tínhamos visto antes. Como esta de Reane, uma cratera incrustada em planícies vulcânicas suaves, potencialmente perto de um antigo vulcão que a Bepi Colombo planeja examinar quando finalmente entrar em órbita. Quase exatamente um ano depois, em 19 de junho de 2023, a Bepi Colombo reaproximou-se de Mercúrio de uma altura de apenas 263 km. As imagens do sobrevoo capturaram o Beagle Hupples, com 600 km de comprimento, uma das muitas escarpas lobadas em Mercúrio, e foi fotografada pela primeira vez pela Messenger em 2008. Além da nossa Lua, Mercúrio é o único corpo planetário em nosso sistema solar conhecido por exibir essa assinatura tectônica. Quando o interior do corpo planetário esfria, isso leva a uma contração global e à expressão superficial de uma falha, também conhecido como escarpa lobada. Essa escarpa tem uma curvatura especialmente pronunciada, mais do que outras escarpas em Mercúrio, oferecendo aos geólogos uma visão rara da história tectônica do planeta. Como resultado do terceiro sobrevoo da Bepi Colombo, uma grande cratera de impacto em anel de pico, com 218 km de largura, recebeu o nome de Manley, em homenagem à artista visual Edna Manley. O chão da bacia original foi inundado por lava, dando à cratera sua textura interior visivelmente lisa. A Bepi Colombo explorará a cratera Manley mais longe da órbita, buscando medir sua composição de carbono, a detectar quaisquer outros minerais que possam estar presentes para aprender mais sobre a história geológica de Mercúrio. Passando por Mercúrio em seu sobrevoo mais recente, a Bepi Colombo capturou uma série de imagens de despedida do planeta. A 236 km acima da superfície, ela parecia dar adeus ao planeta. Os cientistas da Terra terão que esperar mais 16 meses pelo próximo conjunto de imagens. Agora, esses sobrevoos são mais do que uma indulgência para os nossos sentidos. Eles também revelaram nuances importantes no ambiente de partículas do planeta e limites magnéticos. Um dos instrumentos a bordo da sonda MPO é o PHIBOS, um acrônimo para a sondagem da exosfera hermiana por espectroscopia ultravioleta.
O Phibos usa a emissão de ultravioleta da exosfera de Mercúrio, a única camada atmosférica do planeta, para determinar sua composição, estrutura e interações com a superfície. Ele faz isso detectando tipos específicos de emissões de luz no espectro ultravioleta, variando de 55 a 315 nanômetros. Ao capturar essas emissões de luz em todo o espectro, nos ajuda a descobrir do que é feita a exosfera e como suas partículas estão espalhadas. Quando a Bepi-Colombo emergiu da sombra de Mercúrio, Phibos detectou a presença de hidrogênio e cálcio, confirmando descobertas anteriores da Messenger que estabeleceram a presença de cálcio na exosfera do planeta, particularmente ao redor do Equador e no seu lado noturno. Curiosamente, isso é o oposto da distribuição observada para o sódio e o potássio, que se concentram mais facilmente em torno dos polos. Uma vez em órbita ao redor de Mercúrio, Phibos será capaz de enviar de volta análises muito mais detalhadas da composição e dinâmica da exosfera de Mercúrio, incluindo como ela muda com a localização e o tempo. Falando na Messenger, naquela época, ela descobriu gelo no polo norte de Mercúrio. A Bepi-Colombo dará prosseguimento a esse legado, continuando a busca por gelo em regiões permanentemente sombreadas de crateras de alta latitude. Como você deve saber, Mercúrio é o único planeta em nosso sistema solar que tem um campo magnético semelhante ao da Terra. Graças ao seu núcleo de ferro líquido, Mercúrio exibe um efeito dínamo que cria um campo magnético inato ao redor do planeta. No entanto, o campo magnético de Mercúrio representa apenas 1,1% do campo magnético da Terra, deixando os cientistas fascinados com a forma como ele é gerado. Um dos grandes objetivos da missão Bepi-Colombo é compreender melhor esse campo magnético. Até agora, apenas a atividade magnética do hemisfério norte foi mapeado pela missão Messenger da NASA. Os cientistas esperam que a Bepi-Colombo seja capaz de lançar luz sobre a dinâmica do magnetismo do planeta no hemisfério sul. Este campo magnético é de grande importância. Ao entendê-lo, os cientistas pretendem esclarecer as origens de Mercúrio, sua jornada evolutiva e o estado atual do interior do planeta. O MPO e MIL devem viajar por diferentes áreas da magnetosfera de Mercúrio em diferentes escalas de tempo, medindo simultaneamente como o campo magnético muda ao longo do tempo e do espaço e sua relação com o poderoso vento solar. Todos esses novos dados da missão Bepi-Colombo serão eventualmente comparados com modelos de campo magnético global da missão Messenger para construir a imagem mais precisa até agora do campo magnético de Mercúrio, o que poderia revelar insights reveladores sobre o obscuro passado do planeta. Enquanto aguardamos o próximo sobrevoo da Bepi-Colombo para setembro de 2024, a jornada para entender Mercúrio continua. A espaçonave está se preparando para a sua próxima grande manobra, um prolongado arco propulsor de propulsão elétrica solar, planejado para começar no início de agosto e durar até meados de setembro. Os arcos propulsores, juntamente com sobrevoos estratégicos, ajudam a Bepi-Colombo a frear contra a enorme atração gravitacional do Sol. Esta é a única maneira de entrar com sucesso na órbita ao redor de Mercúrio quando chegar a hora. Uma vez em órbita, em dezembro de 2025, a verdadeira exploração começa. Nas palavras de Jack Wright, cientista planetário da equipe da Bepi-Colombo, a superfície repleta de crateras de Mercúrio registra uma história de 4,6 bilhões de anos de bombardeio de asteroides e cometas que, juntamente com curiosidades tectônicas e vulcânicas únicas, ajudarão os cientistas a desvendarem os segredos do lugar do planeta na evolução do Sistema Solar. A Bepi-Colombo deve permanecer em órbita ao redor de Mercúrio por um ano, e se tudo correr bem, poderá receber luz verde por mais um ano de missão. Os cientistas esperam estudar o planeta como nunca antes, desde sua composição até sua geofísica, sua atmosfera e magnetosfera, tanto sua história quanto a história de outros planetas internos como ele, incluindo a Terra. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de vocês.
Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de você ajudar financeiramente o Astro Brasil, também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado a todos os vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. A Terra tem... Primeiro, um lembrete. Para responder a essas perguntas, vamos usar modelos com os quais nem todos os cientistas concordam, embora o trabalho fique mais fácil quando nossa linha do tempo está em milhões, em vez de bilhões de anos. Nem toda a ciência está estabelecida, e alguns desses modelos ainda estão sendo debatidos. Mas até onde sabemos, é assim que nosso planeta poderia ter sido. Agora, de volta à nossa história. Nossos intrépidos cientistas alienígenas acabaram de sair de sua emocionante viagem à Terra durante o período devoniano e estão muito entusiasmados com a direção que as coisas estão tomando. Obviamente, eles precisam ver o que acontece a seguir. Então, eles fazem uma viagem de volta a 280 milhões de anos. A Terra está agora no início do seu período permiano. A maior mudança geográfica é que os continentes da Euramérica e Gondwana se combinaram em uma única massa de terra chamada Pangeia. A colisão desses grandes continentes, chamada de orogenia varisca, desencadeia poderosas forças tectônicas que criam uma cordilheira chamada de Montanhas Pangeanas Centrais. Qual a altura delas? Bem, o Monte Everest está no páreo, já que essa cordilheira é comparável em tamanho ao Himalaia moderno. Na verdade, elas são tão altas que têm um efeito profundo no clima de Pangeia. Localizadas perto do equador da Terra, as montanhas pangeanas centrais ficam logo abaixo do cinturão equatorial. E nossos cientistas alienígenas descobrem rapidamente o impacto dessas montanhas gigantes em todo o continente. Ao sul da cordilheira, é um clima de monções. No entanto, há um outro lado de toda essa chuva. A cordilheira, por sua vez, lança uma sombra de chuva ao norte, que cria um enorme deserto no interior de Pangeia. Basicamente, quando o ar viaja sobre as montanhas, se move para cima e esfria, causando precipitação, de modo que quando atravessa as montanhas, o ar está bastante árido. Vemos esse efeito hoje no deserto de Gobi, que está localizado na sombra de chuva do Himalaia. A formação de Pangeia é um ótimo exemplo de como as placas tectônicas não apenas afetam as massas de terra e oceanos do mundo, mas também o clima. No entanto, também existem outros fatores que abalam o clima mundial. Durante o Permiano inferior, a Terra ainda está nos últimos dias de uma era de gelo que remonta a dezenas de milhões de anos, um evento conhecido como glaciação Karoo. Nossa principal teoria para esse resfriamento é que a explosão da vida vegetal durante o período carbonífero aumentou os níveis de oxigênio da Terra e diminuiu seu CO2, levando a uma redução no efeito estufa, com o ciclo de Milankovitch provavelmente também desempenhando seu papel. Durante a glaciação Karoo, vastas geleiras se formaram nos polos e nas elevações mais altas. No entanto, no Permiano inferior, o planeta começou a entrar em uma tendência de aquecimento. As calotas polares estão recuando, mas as geleiras permanecem na maioria das cadeias montanhosas de grande altitude. Portanto, entre as perturbações climáticas causadas pela Pangeia e as temperaturas globais mais frias do que o normal, mas em aquecimento, as formas de vida na Terra tiveram muitos ajustes a fazer. Desde a última visita de nossos alienígenas, a formação de Pangeia produziu um vasto superoceano chamado Pantalássico, ou Mar Universal, bem como um oceano menor chamado Mar de Tétis. O Pantalássico é tão grande que ocupa quase 70% da superfície da Terra. Para coletar mais informações e, se possível, ver o que há lá embaixo com seus próprios olhos, nossos alienígenas entram em um submersível e mergulham. Acontece que a segurança fornecida pelo veículo é muito bem-vinda.
Enquanto trilobitas inofensivos e náutilos permanecem em abundância, os oceanos da Terra também têm alguns novos habitantes aterrorizantes. Entre eles está um dos predadores mais estranhos que já patrulharam as profundezas aquáticas, o Helicoprion, um peixe parecido com um tubarão de 8 metros de comprimento, com uma espiral de dentes na mandíbula inferior que lembra uma serra circular. Muito provavelmente essa espiral dentária é uma adaptação para rasgar e sugar presas de corpo mole. Nossos alienígenas viram algumas criaturas estranhas durante suas viagens interestelares, mas esta é definitivamente uma das mais estranhas. E honestamente, o Helicoprion também pareceria totalmente estranho para nós. Eu pessoalmente sempre sonhei com um dia em que os humanos descobririam a vida extraterrestre. Mas até esse dia chegar, nosso melhor recurso para entender como a vida pode evoluir sob várias condições é o próprio registro fóssil da Terra. A Terra era um planeta diferente naquela época. Em nosso próprio sistema solar, luas como Europa, Ganimedes e Encélado podem ter oceanos subterrâneos adequados para essas estranhas formas de vida. Enquanto isso, em Terra, vários insetos começaram a surgir. Existem todos os tipos de besouros, incluindo Permaculpididae e Meganisoptera, uma ordem extinta de libélulas gigantes. Imagine uma libélula com uma envergadura do tamanho de uma gaivota comum e você terá uma ideia. Outro recém-chegado, francamente bizarro, é o Diplocaulus, um antigo anfíbio com cabeça em forma de bumerangue. Veja como esses alienígenas da Terra são fascinantes. Posso ouvir nosso extraterrestre dizer. Mas, de longe, o quadrúpede mais interessante no início do Permiano é o Dimetrodon. Embora muitas vezes seja confundido com um dinossauro na imaginação popular, esse predador de 2 a 4 metros é, na verdade, um sinapsídeo, mais próximo dos mamíferos modernos do que dos répteis. Acredite ou não, a vela pode ser uma adaptação que antecede a transição de exotérmicos, ou animais que absorvem calor de seu ambiente, para endotérmicos, que regulam a temperatura internamente. Criaturas de sangue quente como você e eu. A vela do Dimetrodon contém uma rede de vasos sanguíneos, o que permite que ele aumente sua temperatura mais rapidamente à luz do Sol, um passo inicial para a regulação da temperatura. Em um planeta passando por todos os tipos de mudanças climáticas, essa capacidade de regular a temperatura certamente seria vantajosa. É uma ilustração maravilhosa de quantos organismos vivos podem e devem mudar para sobreviver. O clima do nosso planeta é como um sistema complexo cheio de entradas de dados, com uma biosfera como saídas correspondentes. Planetas como o nosso ditam que tipo de vida pode existir neles. E curiosamente, à medida que um planeta muda com o tempo, o tipo de vida que ele pode sustentar também muda. Impressionados com o desenvolvimento da Terra, nossos cientistas alienígenas decidem retornar em mais 100 milhões de anos. Sem saber, perderão o maior evento de extinção da história da Terra. E não estou falando sobre o asteroide que eventualmente mata os dinossauros. Uma extinção muito mais catastrófica ocorre cerca de 252 milhões de anos atrás, chamada de Evento de Extinção do Permiano Triássico. Nossa principal teoria é que as erupções volcânicas liberam grandes quantidades de CO2 na atmosfera, o que eleva as temperaturas globais e torna os oceanos mais ácidos. Este evento catastrófico erradica cerca de 70% das espécies de vertebrados terrestres e 80% de todas as espécies marinhas. Uma extinção em massa inigualável por qualquer outra na história do planeta. No entanto, por mais devastador que seja a curto prazo, acabaria abrindo caminho para a diversificação evolutiva durante os períodos Triássico e Jurássico. E o principal entre os beneficiários é um grupo de répteis que um dia governaria o planeta: os dinossauros. Nossos cientistas alienígenas retornam à Terra durante o período Jurássico Superior, 150 milhões de anos atrás. Embora a Pangeia tenha permanecido até o Jurássico Inferior, a essa altura está começando a se separar devido a movimentos tectônicos na litosfera do planeta. A Terra é composta por cerca de 15 a 20 placas tectônicas,
que estão sempre se aproximando ou afastando-se uma da outra a uma taxa de cerca de 1,5 cm por ano, o que, curiosamente, é praticamente a mesma taxa de crescimento das unhas dos pés. À medida que as placas se afastam umas das outras, abrem uma fenda marcada pelo derramamento de lava basáltica. Assim, começando há cerca de 200 milhões de anos, Laurásia se separou de Gondwana, criando dois supercontinentes menores. No norte, a Laurásia contém a América do Norte e a Eurásia modernas. Ao sul, Gondwana inclui a atual América do Sul, África, Austrália, Índia e Antártica. Um corpo estreito de água chamado Mar de Tétis também está se abrindo. Ele um dia crescerá no Oceano Atlântico Norte, à medida que o derramamento de lavas de basalto na cordilheira do meio Atlântico continua a afastar as massas de terra mais distantes. Enquanto isso, no sul, Antártica e Madagascar começaram a se separar da África, abrindo o Proto-Oceano Índico. Embora as massas de terra continentais ainda pareçam bem diferentes de como são hoje, nossos visitantes alienígenas já têm uma boa ideia de como será a configuração continental da Terra no futuro. O clima do período é escaldante. As temperaturas globais estão 5 a 10 graus mais quentes do que hoje, com níveis atmosféricos de CO2 aproximadamente 4 vezes maiores. O que contribui para todo esse CO2? Muito provavelmente a extinção em massa de plantas durante o evento de extinção do Permiano-Triássico e uma extinção subsequente chamada de fim do Triássico desempenharam papéis importantes. As temperaturas globais são tão quentes que as camadas de gelo não conseguem se formar nos polos. Em vez disso, os polos são cobertos por florestas, que provavelmente têm verões quentes e invernos frios com neve. Com tão pouca água presa no gelo glacial, os níveis do mar estão significativamente mais altos que hoje, cerca de 140 metros maior. Em termos de flora, as gimnospermas, como as coníferas, tornaram-se um dos tipos de plantas de maior sucesso. Algumas árvores, como a extinta Araucária mirabilis, representada por este cone extraordinariamente bem preservado, parecem estranhamente com o que você encontraria hoje. Esta também é uma época de ouro para as cicadáceas, vegetação semelhante a uma palmeira com troncos cilíndricos lenhosos e folhas pinnadas rígidas. Essas plantas crescem vigorosamente nas extensas zonas climáticas tropicais e subtropicais do Jurássico Superior. Conforme nossos cientistas alienígenas saem de sua nave, eles ouvem um estrondo sinistro. Olhando para cima, eles avistam um imponente bando de saurópodes. Não apenas qualquer tipo, um Supersaurus, um dos animais terrestres mais maciços da história da Terra, medindo até 35 metros de comprimento e pesando 40 toneladas. Superando o susto inicial, nossos visitantes alienígenas percebem que esses massivos animais são, na verdade, herbívoros, bem adaptados para alcançar a vegetação alta. Mas seu alívio é de curta duração. Perseguindo alguns dos saurópodes menores, está um alossauro esguio, uma formidável espécie de carnossauro de quase 10 metros de comprimento, com dezenas de dentes serrilhados afiados como agulhas. Felizmente, nossos visitantes alienígenas escapam de seu encontro com o carnossauro faminto e decidem terminar o resto de seu passeio na segurança de sua nave. Assim que estão no ar, eles encontram Archaeopteryx emplumado, um dinossauro aviário considerado um dos primeiros pássaros. O Archaeopteryx também está compartilhando os céus com grandes bandos de pterossauros não aviários, como o Dimorphodonte e o Pterodáctilo com crista. Esses predadores alados são bem adaptados para capturar animais menores e invertebrados em suas mandíbulas dentadas em forma de bico. Mas quando nossos cientistas alienígenas param sua expedição para almoçar em uma das clareiras mais protegidas da floresta, é algo pequeno e despretensioso emergindo de uma toca que atrai o interesse do cientista novamente. Uma pequena criatura peluda chamada Taeniolabis. Taeniolabis e outros membros da ordem extinta dos Multituberculata, nomeados por causa de seus dentes incomuns, que eles usavam para mastigar em um movimento de trituração para frente e para trás, são alguns dos primeiros mamíferos. E embora possam parecer despretensiosos, nossos alienígenas rapidamente percebem que há algo diferente neles, ao observarem sua sociabilidade e a maneira como brincam uns com os outros.
Essas pequenas criaturas semelhantes a roedores têm cérebros altamente desenvolvidos, especialmente em comparação com os dinossauros com cérebro de ervilha, e são de sangue quente, com uma adaptação útil chamada pelos para mantê-los isolados do ambiente. Mal sabem nossos visitantes alienígenas, os descendentes dessas criaturas humildes e apressadas, um dia sobreviverão aos dinossauros e dominarão a Terra. Mas esse capítulo terá de esperar por uma viagem de volta de nossos intrépidos viajantes. Eles estão desgastados com os arranhões e sustos desta viagem, mas certamente têm uma ideia da imensa diversidade e adaptabilidade da Terra. Quem sabe, eles podem voltar para terminar a história outro dia. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.